Uma pergunta que seguidamente nos fazem, principalmente pais, professores, é sobre a questão da prevenção, que realmente é um tema fundamental. Eu, como psiquiatra, especialista em dependência química, acabo recebendo no meu consultório e também nas imagianos a outra ponta da história, que já é quando tudo isso não deu certo, né? Então, não teve prevenção, o jovem já experimentou a droga, já se tornou dependente, muitas vezes já está na dependência há muitos anos, até que alguns, e infelizmente um percentual ainda muito pequeno, conseguem ter acesso ao tratamento. Então, claro que eu, como médica, profissional de saúde, toda a nossa batalha é para que a gente consiga segurar esse processo muito cedo, muito precocemente. E isso tem que ser para começo de conversa em casa, com os pais, com crianças muito pequenas. Claro que não existe uma fórmula mágica de como prevenir, não é só o uso de substâncias e drogas sintéticas, como as drogas caras, aí a gente pode falar de drogas em geral, mas se sabe, tanto clinicamente quanto a ciência tem nos embasado muito de alguns fatores que são protetores. Então, por exemplo, existe uma questão muito importante que a gente chama de modelagem. Então, os pais, os professores, os educadores têm um papel de ser o exemplo. Então, eu falar para o meu filho, olha, né, como é ruim e como é perigoso usar uma droga cá, e aí a criança chega em casa e tá o pai alcoolizado, a mãe se entope de remédio para poder dormir, porque teve uma crise de ansiedade, de uma forma abusiva, não como uma forma de tratamento, são exemplos que muito dificilmente esses pais vão conseguir passar uma mensagem adequada só com o discurso e não com a ação. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto ainda em casa é uma questão de monitoramento parental. Então, isso já também já está bem comprovado que pais que sabem aonde os filhos estão, o que estão fazendo, quem são os amigos, se inteirar do dia a dia da criança, que essas famílias têm um risco menor e que os jovens vão depois, posteriormente, se envolver com droga. Então, não é que não exista o risco, mas isso é um fator de proteção bastante importante. E o outro, que eu acho que é um tema também bastante significativo nos dias atuais, é a questão dos limites. Então, idealmente, uma educação que vai nos ajudar na prevenção do uso de substâncias é aquela em que os pais conseguem ter regras, ter limites, a criança consegue ouvir não, ter frustrações, mas também um ambiente de afeto, de carinho. Então, é o equilíbrio que, claro que a gente sabe que é muito difícil, né? Então, ora, alguns pais tendem a ceder em tudo, às vezes ficam à mercê de uma criança, com medo que faça birra, com medo que vai ter alguma situação aí mais complicada de manejar. Às vezes até se sentindo culpados, porque eu trabalho o dia inteiro, vou chegar em casa e vou ainda ter que discutir com meu filho. E ora, podem também tender para um outro lado, que aí é prejudicial, a pessoa ser extremamente autoritária, nada pode, nada deixa, isso também não é legal. Então, o modelo ideal que a gente busca o tempo todo é trabalhar com regras, com limites, com cumprir as combinações. Não adianta a gente falar, ah, se tu não fizer o tema, tu não vai jogar videogame. E aí a criança sabe que depois, no final, todo mundo vai ceder, então não adiantou nada a combinação. Então, essas são algumas das questões importantes aí de casa, fora, né, uma situação mais óbvia, assim, mais explícita, que é a questão do consumo de drogas por parte dos pais. Aí, quando eu falo drogas, também inclui álcool e tabaco. Então, que tipo de mensagem a gente vai passar para a criança se, por exemplo, a única forma que eu tenho de relaxar é bebendo todas, né? Ou eu não consigo ficar 2 minutos sem fumar, ou alguém está intoxicado aí com uma outra droga. Então, esses são pontos
muito importantes quando a gente fala de prevenção precoce ainda dentro de casa. E depois tem todo um trabalho grande que a gente atua bastante também, que é dentro das escolas. Então, é treinar os professores, os educadores, que são as pessoas que estão na linha de frente, que estão numa parte expressiva do tempo da criança e do adolescente junto com eles, às vezes mais tempo que os próprios pais, a ver que fatores que são importantes no sentido de prevenção. Um deles, que realmente é fundamental, é a questão dos pares. Então, que amigos que vão estar no ciclo daquele adolescente. Então, isso já tinha, né, aquele dito popular de diga com quem anda que te direi quem és, e é verdade. Então, essas mudanças de grupos de amigos e a influência que um amigo pode ter, principalmente no jovem, no adolescente, é muito grande. Isso aumenta, às vezes, 4, 5 vezes o risco daquele jovem usar droga se ele andar com vários amigos que também usam. Então, ali são alguns fatores. Depois, claro que a gente também pensa em todas as questões ligadas à saúde. Então, estimular uma série de outras programações que não tenham a ver com droga, como esporte, como espiritualidade, como pertencer a um grupo, às vezes na comunidade. Então, são fatores importantes, não isoladamente, nenhum deles vai ter impacto em prevenção de uso de drogas, mas o conjunto dessas ações realmente pode ter uma diferença importante. E outro dado que é significativo para a prevenção é quanto mais a gente consegue retardar a experimentação de substâncias pelos jovens, menor é o risco que esse jovem possa depois ter algum quadro de dependência. E isso, de novo, inclui álcool. Então, vários pais dizem, mas é muito difícil, todos bebem, todos, na casa de todos os pais tem álcool. Então, tudo que a gente puder retardar de consumo, né? Então, isso já tem trabalhos aí bem robustos, mostrando que jovens que começam a beber lá depois dos 17, 18, 19 anos têm um risco muito menor de ter problema com álcool do que jovens que tiveram uma experimentação extremamente precoce, como 11, 12, 13 anos. Então, esses são alguns fatores importantes para prevenção de uso de drogas de uma forma geral, e não é diferente aqui sobre as drogas K. A particularidade mais das drogas K é em relação ao acesso, que trouxe essa novidade, digamos assim, que são drogas aí também vendidas por internet, e aí muda um pouco a questão que se tinha antes, né? Então, meu filho está dentro de casa e eu estou segura, está tudo certo. Então, hoje a gente tem uma disponibilidade muito alta dessas substâncias, e isso, sim, é um fator de risco importante que a gente vai ter que lidar. Então, saber o que o jovem está usando, o que ele está consumindo na internet, que informações que ele tem, até a questão de conhecimento, né? Então, a gente, conforme o jovem vai perguntando coisas, a gente tem que dar uma informação de qualidade, uma informação científica e não uma informação que eu ouvi falar, que o amigo disse, né? Porque aí isso atrapalha bastante a percepção de risco do jovem. E, aliás, esse é um outro dado também bastante relevante. Quando diminui a percepção de risco do jovem, aumenta muito o consumo. Então, todas as histórias que começam, que a gente já ouvia lá com a maconha, né? Então, não dá nada, e é uma plantinha, né? Então, se o adolescente acha que não dá nada, eu posso consumir e tá tudo certo. E aqui com a droga sintética também, né? Parece, às vezes se vende uma ideia de uma coisa inofensiva, que vai ser só hoje, só nessa festa, e mesmo usos pontuais podem ter repercussões aí bem sérias. Por exemplo, essas psiquiátricas de quadros graves de psicose, de agitações, de crises de ansiedade, que a pessoa acha que está morrendo. Então, não necessariamente precisa ser consumos repetidos. Em relação ao tratamento, ainda não existe nada específico para as drogas K,
são drogas, então, recentes aí no mercado mundial, no Brasil mais ainda, né, a gente está falando em coisa de 5 anos para cá que se tem notícia, e a ciência ainda precisa avançar e correr atrás de todo esse boom dessas novas drogas que estão surgindo. Mas certamente elas entram dentro da especialidade dependência química, que hoje a gente chama de transtornos aditivos, porque tem os comportamentais também, que geram compulsões, como pessoas que têm compulsões sexuais, compulsões por compras. E o tratamento é, hoje, ainda muito embasado em psicoterapia, principalmente em terapia cognitivo-comportamental, mas no caso específico de adolescentes, adultos idem, mas particularmente os adolescentes, a gente precisa envolver as famílias desses tratamentos, eles precisam entender, a gente precisa fazer combinações sobre o manejo do jovem. Aí sim, a gente já falando um usuário mais regular ou um jovem que já está dependente dessas substâncias sintéticas, como a droga K. Em termos de medicação, a gente não tem ainda nada específico para tratar a dependência de drogas sintéticas, e tem o caso das drogas K. O que a gente precisa sempre avaliar é o quadro como um todo que o jovem ou mesmo o adulto, independente das substâncias, está apresentando naquele momento. Então, por exemplo, se a pessoa tem um quadro depressivo, se está tendo crises de ansiedade intensas, não está dormindo, a gente precisa avaliar, fazer um diagnóstico, que muitas vezes são do que a gente chama de comorbidades, são doenças psiquiátricas que estão junto com a dependência química, e aí sim tratar esses outros quadros até para que esses pacientes daí tenham condições de conseguir se abster de drogas. Claro que lembrando que muitas vezes não é o objetivo daquele paciente parar de usar drogas. Então, mais comumente, a gente recebe no consultório, por exemplo, adolescentes que são levados pelos pais, porque os pais estão preocupados com a repercussão. E aí faz parte do tratamento uma série de técnicas de psicoterapia, entre elas a entrevista motivacional, que é justamente para ir gerando o que a gente chama de dissonância, o jovem conseguir entendendo que repercussões que estão tendo, o que ele poderia ter de ganhos se ele parasse, e como é que a gente vai, junto com esse paciente, negociando e pensando em estratégias que sejam viáveis para ele. Não adianta eu ter um planejamento terapêutico que o jovem jamais fará. Então, essas são mais ou menos as alternativas terapêuticas, muito embasadas em psicoterapia, em combinações, em manejos de família, e menos ainda, atualmente, a farmacoterapia, que ainda não avançou nessa área.